capítulo 3, para a gente dar continuidade, né, ao nosso estudo, para a glória do nosso Deus. Aí quando os irmãos abrirem, por favor, avisarem. Vamos dividir hoje o estudo em duas partes. Aí vamos ler inicialmente do versículo 1 ao 10, e aí depois a gente conclui lendo do 11 ao 26. Amém? A cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando os olhos nele, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Nós iremos, ler inicialmente, no capítulo 3, a cura de um coxo de nascença, nesses 10 primeiros versículos do capítulo. E nós vimos que aqui está um dos grandes milagres narrados no livro de Atos, a cura daquele que nasceu, com uma deficiência física, que nunca experimentou, de andar, de correr, de pular, mas que pôde experimentar isso a partir de uma cura vinda do próprio Deus através de Pedro, e João. Nós vimos aqui no versículo 1 que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, ou da terceira, 3 horas da tarde, em outras versões. Inicialmente eu gostaria de dizer que nós vimos, ao longo desse início do livro de Atos, que na descrição de Lucas sobre a igreja primitiva, ele enfatiza que os apóstolos eles realizavam muitos milagres. E esses milagres serviam para algumas coisas. Primeiro, para temor e consciência da presença de Deus, para que as pessoas pudessem ver que Deus ele permanece sendo o mesmo, e permanece entre nós. E as pessoas podiam, perceber isso através dos milagres, das curas, Mas também era para confirmar que os apóstolos vinham da parte de Deus, já que ninguém poderia ser capaz, por conta própria, de realizar tais milagres, e somente a partir de uma ação divina. Nenhum homem é dotado de capacidade, para curar alguém, para fazer com que um deficiente passe a andar. Somente o próprio Deus. E era uma forma de Deus falar para as pessoas, que os apóstolos vinham da parte dele. E no versículo 1, nós vimos que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, ou da 3 horas da tarde. E como nós já vimos, ao longo dos nossos estudos, a igreja primitiva, ela surgiu em Jerusalém. Então, inicialmente, ela era composta por muitos judeus. E por isso, eles continuaram por um tempo a realizar práticas judaicas. Pelo hábito, por estarem acostumados, eles continuaram a repetir aquilo que eles faziam enquanto judeus. E eles tinham a ideia de irem 3 vezes ao templo para orar. E essa era uma das horas, esse era um dos horários que eles separavam para ir ao templo orar. No Antigo Testamento nós sabemos que eles iam para fazer sacrifícios, mas a ideia da oração aqui. E nesse horário de 3 horas da tarde, eles não foram para realizar sacrifícios, mas sim para orar ao Senhor. E também para aproveitarem a oportunidade de ser um lugar que nesse horário costumava estar cheio de gente, para pregar o evangelho,
para levar a mensagem das boas novas, da verdade, e que foi o que aconteceu. Não da forma como provavelmente eles esperavam, né, através de uma cura, mas como de fato aconteceu. No versículo 2 nós vemos que era levado um homem coxo de nascença, o qual colocavam diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Nós vemos que todo dia eles levavam esse homem, que não tinha capacidade de andar, e irem por conta própria. Provavelmente eram os familiares desse homem que faziam isso, né, de levarem ele até esse lugar, para que, devido ao fluxo grande de pessoas que ali tinham, ele pudesse pedir esmolas, né, ele pudesse pedir algum tipo de caridade, de ajuda, né, se localizando ao lado da porta de entrada. E nós vemos que o texto enfatiza, né, chamando a porta chamada Formosa, porque de fato era uma das portas mais bonitas e frequentadas na época. Ela era feita de bronze, né, e por mais que o templo tivesse várias entradas, ela era uma das mais usadas. As pessoas, né, a maioria das pessoas passavam por ela ao entrarem no templo, né? E era justamente por isso que ele se localizava ali, né? Como uma forma até esperta de saber que quanto mais pessoas, maior a possibilidade dele conseguir alguma coisa. E aí nós vemos aqui no texto, né, que vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando os olhos nele, juntamente com João, disse: olha para nós. Aqui está uma observação bacana. Provavelmente ele pedia as esmolas até no automático, né? Ficava lá pedindo, nem reparava nas pessoas que passavam. E nós vemos que Pedro, ao ouvir esse pedido dele, né, por algum tipo de ajuda, quis estabelecer um contato visual. Ele quis olhar para ele e que ele de volta olhasse. E Pedro lhe respondeu: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E é engraçado nós observarmos que possivelmente Pedro e João passaram por esse homem várias vezes, né? A partir do dia de Pentecostes, nós estudamos no capítulo 2, provavelmente aquele homem estava sempre ali, as pessoas sempre passavam, já conheciam ele, nós vamos ver isso ao longo do texto, mas que nesse dia particular, Pedro tomou essa decisão. E é a partir daí que nós já vemos o agir de Deus. Nós já vemos que não foi algo da pessoa de Pedro, até porque Pedro já passava ali toda hora. Mas, em particular, Pedro, a partir da ação do Espírito Santo, através da vida dele, compreendeu que era o momento da cura. E tendo em vista, né, que eles não curavam quando queriam, já que é o Espírito de Deus que domina o homem, não o homem que domina o Espírito de Deus, nós vemos que foi esse momento separado pelo próprio Senhor para a cura desse homem. E uma outra curiosidade é que nós vemos que esse homem não tinha fé, né? É importante nós frisarmos. Inicialmente, ele em nenhum momento pediu a cura, ele não pedia para ser curado, né? E é algo interessante para a gente refletir, porque muitas vezes nós atribuímos a cura de uma enfermidade, né, uma bênção nas nossas vidas, como uma força da nossa fé, como algo que nós temos a capacidade de pedir e de querer, e por isso aconteceu. Mas não, esse é um dos casos vistos na Bíblia, né, de um homem que não tinha fé, mas que pela graça de Deus, a partir do propósito do próprio Deus na vida dele, recebeu algo gigantesco como uma cura, né, como a possibilidade, né, de pela primeira vez andar, né, e experimentar de uma vida melhor. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro. De novo no versículo 6. Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nós vimos no capítulo 2, né, que a igreja primitiva ela era marcada pela generosidade, né? Eram muitos os irmãos que vendiam seus próprios bens para abençoarem outras pessoas, né? Para de alguma forma ajudarem aqueles que precisavam. Mas Pedro enfatiza aqui que ele não tinha nada. Ele largou tudo para seguir ao Senhor, né? A partir da própria ação de Deus na vida dele. Ele não era mais o pescador, ele não tinha mais, né? Mas ele vivia a partir da generosidade dos irmãos. Mas nós vemos como ele era um homem abençoado, como ele era usado por Deus. E nós vemos o dom da cura sendo exercido através da vida dele.
E nós vemos no versículo 7, e tomando-o pela mão direita, o levantou. Ainda no 6. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Aqui é uma observação interessante, porque nós vemos o dom da cura sendo exercido a partir de um comando, né? A partir de uma palavra de ordem, né? Não foi uma oração. Pedro ali ele não orou para que Deus curasse, né? Mas foi a partir do poder do nome de Jesus que ele curou. E nós vemos essa como uma das características do dom de cura, sendo feita imediatamente. Né? Não foi posterior à ordem dele, né? A palavra dele, a partir da ação do Senhor, mas foi imediatamente. E nós vemos que Pedro ele se refere ao Senhor Jesus como Nazareno. E por quê? Porque era assim que o Senhor era conhecido lá em Jerusalém, né? O Nazareno, o Jesus de Nazaré, aquele que veio daquela cidadezinha, pobre, né, esquecida. E nós vemos, né, vários relatos ao longo dos evangelhos do Senhor sendo associado a Nazaré. E é uma forma, né, ao dizer que em nome de Jesus ele foi curado, de dizer que Pedro, enquanto homem, não tinha poder para curar ninguém, mas que sim, no nome poderoso de Jesus. De um salto se pôs de pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Nós vemos no versículo 8 que ele deu um salto. Esse homem, ao receber a cura, né, a partir da ação do Espírito Santo, ele deu um salto, ele começou a pular. Nós vemos que não foi uma cura parcial. Ele não saiu mancando, né, sentindo ali alguma coisa, não, ele saiu saltando de alegria, pulando, né? E nós vemos que, além disso, ele louvava a Deus. O nome do Senhor Jesus estava sendo glorificado através dessa cura, como deve ser, né? Em todas as coisas que nós fazemos, o nome do Senhor deve ser glorificado. E algo muito interessante é que nós, ao estudarmos o Antigo Testamento, nós sabemos que na lei de Moisés, nenhum paralítico, né, nenhum deficiente, ele poderia entrar no templo. E até é interessante por nós vermos que ele ficava à porta. E nós vemos aqui no texto que ele entrou no templo, saltando e louvando a Deus. A primeira coisa que ele fez foi entrar naquele lugar que ele era impedido a vida toda de entrar, né? E é lindo nós vermos a forma como o Senhor, né, agiu na vida desse homem, continua agindo, né? Nós cremos que Deus ele é poderoso para fazer aquilo que lhe aprouver, né? E algo interessante no versículo 7 é a forma como Lucas descreve, né, a cura. Nós vemos algo bem detalhado dele falando do tornozelo, falando dos pés, da forma como se firmaram. Até como uma característica dele enquanto médico, né, de descrever ali mais tecnicamente também no livro, no texto original, né, sem ser traduzido. E nós vemos que essa cura chamou a atenção da multidão que estava no templo. Vemos isso no versículo 9 e no versículo 10. Viu todo o povo, viu este homem todo o povo, a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. Nós vemos aqui que esse homem, ele era alguém muito conhecido, né? O que causa ainda mais espanto e assombro, como nós vimos no final do verso 10. Porque todo mundo conhecia aquele homem, né? Todo mundo sabia que ele nasceu daquele jeito e ia, num curso natural, morrer da mesma forma. Então, como aquele que estava ali, paralítico por toda a sua vida, passou a andar, passou a saltitar, né? Isso causou naquelas pessoas muita admiração e assombro. E é muito interessante isso. Primeiro, porque o homem era conhecido, né, de todos, todo mundo passava ali, conhecia esse homem. E segundo, pelo local, né, era um dos mais movimentados de Jerusalém, ou seja, a cura ela não foi feita às escondidas, ela foi feita publicamente. E terceiro, foi numa hora estratégica, né, numa hora de oração, onde as pessoas estavam transitando por aquele lugar.
e também a forma, né? Não foi feito um ritual, não foi uma cerimônia, mas foi num comando, né? Não de um homem, mas em nome de Jesus. E nós concluímos nessa primeira parte do estudo vendo que para Deus nada é impossível, né? Ele pode levantar, ele pode consertar, ele pode curar um homem que sequer nunca andou. Ele faz, ele tem poder para fazer, né? E continua fazendo quando ele bem entender, porque ele é Deus, né? E nós louvamos o nosso Deus por ser ele o único e suficiente Deus, né? Versículo 11. Apegando-se a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Dando continuidade, nós vamos ver que agora Pedro ele vai... Nós veremos o sermão de Pedro no templo. Após ele, né, a realização da cura, toda aquela movimentação das pessoas, Pedro ele vai pregar o evangelho para todo mundo que estava ali. E a primeira coisa que nós vemos é que ele vai começar o sermão respondendo aos israelitas, que era a maioria ali, como nós vimos no início. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitai os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Nós vemos aqui que as pessoas que observaram, né, e assistiram à cura estavam, de alguma forma, interpretando aquele milagre aos próprios moldes, segundo o próprio entendimento. Né? As pessoas, né, todos nós temos a tendência de atribuir coisas boas, atribuir bênçãos, milagres, àquilo que nós cremos, né? Aquilo que nós temos como ideia de divindade, seja independente da religião. Né? E os israelitas, analisando o contexto bíblico, fizeram justamente isso. Porque dentro do judaísmo, sempre houve uma corrente, né, que acreditava que pessoas que eram fiéis, pessoas que, né, se esforçavam e que eram zelosos, eles eram dotados de poder e tinham capacidade de fazer algumas coisas que as pessoas normais, entre aspas, não tinham. E eles estavam achando justamente isso, que Pedro e João eram pessoas especiais, eram pessoas obedientes, né, que temiam e que por isso puderam fazer isso. Mas nós vemos que, na verdade, não foi isso. Pedro ele faz questão de enfatizar que a cura veio por meio de Jesus. E a fé no nome de Jesus que realizou aquele milagre. 12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitai os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Pedro está respondendo israelitas. Ele está falando assim: Israelitas, não fui eu. Por que vocês estão olhando para a gente com essa admiração como se o poder fosse nosso? Vocês estão errados. Aí ele diz no 13: O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes, perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vamos até o 16. Vocês, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida, ou seja, que no lugar do Senhor fosse solto um assassino. Desse modo, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, não precisar. Em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pedro, ele faz questão novamente de enfatizar, foi por meio de Jesus Cristo. Ele continua dizendo, né, lá no 13 e posteriormente no 14, que foi por meio daquele, que os judeus crucificaram.
Ele diz: Pilatos queria soltar Jesus, mas vocês queriam matá-lo. Ele coloca a culpa da morte de Jesus, de certa forma, nos judeus, né? Naquela multidão que estava admirando o milagre, como se ele estivesse dizendo: e vocês estão vendo esse milagre? Foi por meio daquele que algumas semanas atrás, algum tempo atrás, vocês decidiram crucificar, vocês decidiram pedir a soltura de um homicida, de um assassino, né? Para que ele, enquanto um inocente, enquanto um que não se encontrava nenhum erro, fosse crucificado. E aqui nós vemos a soberania do nosso Deus. Nós vemos como o nosso Deus, ele de forma soberana age a partir também das nossas ações, né? Nós vemos que no 15 ele enfatiza essa questão, que foi que eles mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Ou seja, ele enfatiza que apesar dos judeus terem matado Jesus, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele está vivo, o Pai ressuscitou o Filho. E coloca os apóstolos, né, no final do 15, como testemunhas da ressurreição. E esse era um dos pressupostos do apostolado, né? Eles deveriam ser testemunhas do Cristo ressurreto, né? Por isso que algumas vertentes creem, né, na não existência mais de apóstolos nos dias de hoje, porque justamente isso, precisavam ver o Cristo ressurreto, né? E ele se coloca como uma testemunha. Nós ouvimos, ele ressuscitou. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. A partir agora do 17 até o 26, Pedro ele vai encerrar o seu sermão, a sua pregação do Evangelho, de alguma forma, de forma bíblica, né, convidando aqueles homens, aqueles israelitas ao arrependimento, mostrando para eles a condição pecadora que eles se encontravam e que havia uma saída, e que havia, né, a salvação estava disponível para eles. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Ou seja, nós vimos que por meio da ignorância dos israelitas, Jesus foi levado à morte de cruz, mas que no 18 Lucas fala: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas. Nós vemos a soberania do nosso Deus. Nós vemos aqui a forma como Deus cumpriu um propósito eterno por meio da ignorância daqueles homens. Pedro diz que os profetas do Antigo Testamento, do Velho Testamento, já haviam falado isso, que aquele que venceria a serpente iria ser ferido, né? Ou seja, um preço ia ser pago, e o preço foi pago na cruz, pelo próprio Senhor. Arrependei-vos, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu o receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Ele fala, né, sobre a forma como os israelitas viviam na ignorância, negando o próprio Messias, o próprio Salvador, e ele, não anulando a responsabilidade daqueles israelitas, os convida ao arrependimento, os convida para uma mudança de vida da forma como eles estavam vivendo, né? E Pedro ele esclarece que quando nós somos convertidos pelo Senhor, levados ao arrependimento, os nossos pecados são cancelados. Glórias ao nosso Deus por isso, né? E que da parte do Senhor nós recebemos refrigério.
paz, a alegria, a bênção de viver na presença do próprio Deus, né? E de forma imerecida, de forma graciosa pelo próprio Deus. No 21, quando ele fala sobre a necessidade de que o céu receba o Senhor até os tempos de restauração de todas as coisas, ele está anunciando de alguma forma a segunda vinda. Ele está falando que Cristo está nos altos céus e que até chegar o tempo da restauração de todas as coisas, ele vai permanecer lá. E é uma forma de nós compreendermos, né, enquanto cristãos, que também são cidadãos, que não haverá restauração desse mundo por meio de homens. Pedro está aqui falando abertamente que a restauração virá quando o Senhor voltar. Será por meio dele que as coisas serão restauradas. Que o alívio pleno, né, quando nós estaremos totalmente livres do pecado, de toda a maldade, de tudo aquilo que nós enfrentamos nesse mundo, de fato acontecerá. Nós devemos lutar por coisas boas, né, exercermos a nossa cidadania, sermos bons cristãos nesse mundo, mas com a consciência de que a nossa esperança não está aqui e de que não será por meio de homens. Por mais que existam bons homens, homens de Deus, né, nesse mundo, não será por meio deles que a restauração virá. Será por meio do próprio Deus, na segunda vinda do nosso Senhor. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos de restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Ele está falando aqui, né, como nós vimos nos evangelhos, que a lei de fato foi dada por Moisés, mas que a graça e a verdade veio por meio de Cristo Jesus, que o próprio Moisés preanunciou. No 23 ele fala: acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Isso aqui foi, de certa forma, uma profecia que se cumpriu cerca de 60 anos após, né, esse momento que eles estavam vivendo, que foi quando os romanos cercaram Jerusalém, né, invadiram Jerusalém, destruíram a cidade, dissiparam os judeus, né, como uma forma de cumprimento dessa palavra, né, e que vinha sendo anunciada também no Antigo Testamento. E o interessante é que a história diz, né, os livros históricos servem, né, não como substituição, mas que nos auxiliam, né, no contexto, que os cristãos, nesse momento, né, de invasão, eles fugiram pelos montes. Né, e foi algo que o Senhor Jesus falou, né, durante os seus sermões. Quando Jerusalém fosse invadida, era para fugir pelos montes. E nós vemos que Deus, ele cuidou daqueles que creram, né? Ele permaneceu com eles, mas que foi cumprida essa palavra, que toda alma que não ouvir essa profecia será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Pedro, aqui nessa parte, né, ele relembra que aquele povo, eles eram descendência de Abraão, né? Eles faziam parte do povo separado e escolhido pelo próprio Deus. Mas ele está deixando bem claro que agora todo aquele que crê é o que fará parte do povo de Deus, da descendência de Abraão. Nós estudamos isso em Romanos, né, no capítulo 9, que a nova descendência, que a nova circuncisão, ela vem por meio de Cristo. Não é mais, né, por um ato externo, não é mais pela descendência sanguínea, mas pela fé. E que a salvação que vem por meio da fé também estava à disposição deles. Também estava disponível a eles. E no 24, né, quando ele fala que e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também vos anunciaram estes dias. Ele está esclarecendo que o livro de Atos, né, naquele momento, foi um cumprimento de promessas, né, foi um cumprimento de profecias do Antigo Testamento. E no 26 ele encerra:
tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Ele está falando aquilo que nós já vimos, né, ao longo de todos os evangelhos, que o Senhor veio para os seus e os seus o rejeitaram. Né? O Messias veio inicialmente para o povo de Israel, mas a rejeição do povo de Israel ao Senhor foi aquilo que também nos possibilitou ter acesso à salvação. E essa salvação ela está disponível a todos, sejam judeus, sejam gentios, né? E ao longo dos próximos capítulos nós iremos ver como isso se sucederá, né? Para a glória do nosso Deus. Amém? Amém, amém. Sabe o que me chama a atenção também nesse capítulo 3? É que até hoje tem muita gente em busca de prata e ouro, né? E a gente vê que o texto aqui, ele é uma sequência, né? Hoje a gente tem essa divisão de capítulos, de versículos, né? Mas o texto é uma sequência. E a gente vai vendo que aquele senhor trabalha atrás de prata e ouro, os judeus gostavam de prata e ouro, e Pedro vai e fala, cheio de Espírito Santo, né? Eu não tenho nem prata e nem ouro. E o texto vai seguindo. E a partir disso que eu vejo aqui, é que quando o texto vai rolando, Pedro viu que a multidão se reuniu a ele. Opa! Aí diz, né? Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto dele no porto chamado Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo pregando, dizendo, né? Aí chegou a hora de Pedro falar, isso daqui que não é prata e ouro, o evangelho de Jesus Cristo, né? Porque, beleza, o cara levantou, né? Milagre do Senhor, mas se ele não tiver a salvação, como o Senhor falou, né? Melhor você entrar no meu reino sem os braços, sem as pernas, sem os olhos.